Eu também sinto no meu coração nesta noite de ser grato a Deus perante esta Irmandade, pela obra de amor, de resgate que o Senhor operou na minha vida. Eu agradeço a Deus, queridos, que nasci numa das menores cidades do estado do Piauí. Não conhecíamos a obra de Deus lá, não existia. Mas o Senhor é um Deus que os seus intentos Ele mesmo os faz cumprir. E uma época da minha vida, quando eu tinha 19 anos, eu prestei um concurso no banco e passei no concurso. E o banco me chamou e falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. Eu nunca tinha pisado aqui, aliás, eu não tinha nem para mim, São Paulo era coisa de televisão, né? Lá era o meu mundo, era onde eu vivia, enfim. E o banco falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. E viemos para cá, para Campinas, para a cidade de Campinas. E fiquei um mês aí, irmão. E aí Deus fez uma obra na minha vida. Boa parte da Irmandade ouviu. Mas eu fiquei no centro de formação do banco que tinha em Campinas. E tinha uma senhora que ela lavava a roupa do pessoal do Brasil inteiro que vinha para ir fazer curso. Uma senhora muito simples. E era época de inverno, ela pegava as roupas no sábado, levava, trazia no sábado seguinte. E na primeira semana que ela trouxe, eles vinham no carrinho, pegava todo aquele pessoal, ia recolher a roupa. E quando eu paguei ela, era um serviço dela, um trabalho dela. Quando eu paguei ela falou, Deus que abençoe. Eu falei, amém. E guardei minha roupinha. Segunda semana, ela vinha aos sábados, no final da tarde. Segunda semana, paguei ela como todos faziam. E ela falou, Deus abençoe, como ela falava a todos. E eu falei, amém. Na terceira semana, eu lembro que eu estava até descendo para jogar futebol, estava de shorts, enfim. Quando eu paguei ela, que ela falou, Deus que abençoe, eu falei, amém. Era a terceira vez, aí ela falou assim, você é crente? Desculpe, mas você é crente? Eu falei, não senhora, eu não sou crente, nem quero ser, falei para ela. Mas no porte dela, eu falei, mas a senhora é crente, né? E ela falou assim, irmão, veio da alma dela, ela falou, por graça e misericórdia de Deus. Eu achei, vindo das entranhas, vindo com alegria. Me chamou a atenção, eu falei assim para ela, de que igreja a senhora é? Ela falou, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar, isso era um sábado sem corte. Eu falei, congregação o quê? Ela falou, cristã no Brasil. Aí eu, com um tom de deboche, falei assim, ai, tem mais esta? Ela ficou bem séria, olhou para mim e falou, tem mais esta. Você não gostaria de conhecer mais esta? Eu falei, não, muito obrigado, não interessa. Ela falou, mas você admirou de haver mais esta? É porque você conhece outras. Conheça mais esta. Eu falei, não, aqui é difícil sair, entrar, aqui tem horário restrito. Ela falou, mas eu trabalho aqui, meu esposo também, nós moramos aqui dentro. Se você quiser conhecer mais esta, e eu te garanto que você não vai arrepender de conhecer mais esta. Ela falou, eu passo aqui com meu esposo e levamos você. Mas eu queria mesmo ela sair um pouco daquele internato lá, né? Falei, tá bom, se a senhora tem esse prazer. Ela falou, 7 horas eu passo aqui com meu esposo e você vai gostar de conhecer mais esta. Eu falei, eu espero a senhora aqui então. 7 horas eles passaram, ela e o esposo me levaram na congregação central de Campinas. Naquela noite era batismo e Deus me chamou nessa Fui dessa maneira. O Senhor me chamou, me preservou, me guardou. Irmãos queridos, a planta que o Senhor planta, ninguém arranca. E Deus selou a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Me preparou, irmãos, na mocidade, aqui nesta cidade de Campinas. Eu voltei para trabalhar lá. É longo, né? Não dá para contar tudo. Depois, 2 anos depois, quando eu voltei aí para Campinas, eu passei uma prova muito grande aí nesta cidade. Porque, irmãos, eu me tornei prisioneiro de Cristo. Então eu não conhecia, porque eu congregava, eu morava em Coelho Neto, no Maranhão, uma cidade, hoje tem, naquela época não tinha obra de Deus. Ela fica a 40 quilômetros de Miguel Alves, que é a cidadezinha que eu nasci no Piauí. Então, como lá não tinha obra de Deus, eu saía, tinha uma salinha lá, Miguel Alves, eu saía do banco, amarrava a Bíblia na garupa, ele da bicicleta me mandava 40 quilômetros, no meio do mato, caía, atropelando porco, cabrito, jumento, eu batia em jumento, caía do lado, eu levantava, pegava a bicicletinha, seguia novamente. E foi desse jeito, desta forma, os primeiros dias nesta graça maravilhosa. E aqui em Campinas, irmãos, na prova que eu passei aqui,
eu cheguei em uma situação nesta cidade aí, que um dia eu fui suicidar-me, porque não aguentava mais. Eu tinha 22 anos, Deus me tirou do pai, da mãe. Eu tenho só um irmão, homem, nós somos 2 irmãs e 2 irmãos ao todo. Perdi o único irmão que eu tinha, minhas irmãs. Nós somos uma família muito pobre, mas nós fomos criados num lar de amor. Então eu perdi tudo isso, então fiquei isolado, eu quase enlouqueci. E aqui em Campinas eu passei tentação de virar mendigo ligeiro, essas pessoas que andam com um saco nas costas. Irmãos, passei por isso. Um dia fui suicidar-me na Andrade Neves, uma avenida que desce do Castelo e passa perto da congregação central de Campinas. É uma descida muito grande, e lá embaixo tem um viaduto da FEPASA que passa uma linha, então os carros vêm aqui, entram em nível por causa do viaduto e voltam a descer. Então o adversário me mostrou que quando os carros vinham aqui, eles não tinham visão do que estava na continuidade. E eu podia me lançar diante de um carro e acabava tudo. E não tinha como evitar, o motorista não tinha como deixar de me matar. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, que me sentei num domingo, 7 horas da manhã, eu fiquei esperando os bêbados, os drogados da noite descer a toda, como eles desciam, para eu me jogar na frente do carro. E eu estava ali olhando, lá para cima, lá da avenida em cima, para eles virem. Aí parou um carro do outro lado, era o nosso saudoso irmão Antônio Garcia. Já dorme no Senhor, baixou o vidro e falou: o que você faz aí, meu filho? Eu falei: nada, irmão. Não é para você estar aí essa hora. Vem cá. Eu falei: não, irmão Antônio, está tudo bem. Ele foi, deu uma volta, parou, me pegou pelo braço, colocou dentro do carro: vamos embora, eu não deixo você nesse lugar. E dessa forma foi. Quando foi um dia, só concluir essa parte, irmãos. Quando foi um dia, os mais antigos vão lembrar. No dia que o governo federal lançou o Plano Cruzado 2. Foi algum dia, numa terça-feira, na noite de uma terça para quarta, do mês de maio de 1987. Foi lançado esse plano, no mês de maio. E eu, com muitas vezes, passei muitos dias sem comer, passava uma solidão, morava numa repúblicazinha com mais 3 moços. Quem conhece bem a minha história, e alguém for lhe perguntar, o irmão Ezequias Cuba, ancião de Garça, lá com o irmão Francisco Nogueira. Ezequias morava lá na época. E aquele servo de Deus que nasceu em Garça foi um anjo na minha vida. Porque quantas vezes ele chegou e eu não tinha comido nada o dia inteiro. E ele chegava e falava para mim: Raimundo, você comeu? Eu falei: nada, Ezequias, mas eu estou com fome. Ele ia comprar um lanchinho para mim. Até que chegou o dia que Ezequias voltou para Garça para casar com a irmã Silvana, sua esposa. E então desabou sobre mim. E chegou uma carta do Banco Noroeste, e eu fui da quarta-feira, levantei, peguei a minha melhor roupinha, passei e decidi a pé, porque eu não tinha um passe de ônibus. E andei 9 quilômetros a pé até o centro de Campinas. Cheguei no Banco Noroeste e levei a carta. A cidade estava estranha, a cidade estava parada, fechada. E foi quando o guarda chamou o gerente falou do plano econômico do governo federal, que estava tudo fechado. Falei para ele: então isso aqui não tem nenhum valor? E ele falou: infelizmente não. Naquele dia, eu saí pelas ruas de Campinas. No dia anterior não tinha comido nada. E eu saí pelas ruas de Campinas em pranto, falando como louco. E as pessoas olhavam para mim, me viam andando e falando. Cheguei na casinha, eu dormia na caminha de campanha, naquela de bolinha, né? Eu deitei de bruço, caí de bruço e passei o resto do dia chorando. Sem nada ter para comer, sem nada ter de esperança, sem nada ter de razão. Quando foi 6 horas da tarde, chegou um dos meninos, o Noel. E chegou com o patrão dele, eles iam congregar no Parque Industrial em Campinas. E ele me viu chorando, voltou lá, falou: moço Sebastião, aqui tem um moço, Raimundo. Eu não tenho nem o que falar para ele. Dá para nós levarmos ele para congregar? Ele falou: dá. Então assim, Noel voltou lá e falou: Raimundo, levanta, vamos congregar que hoje o senhor vai falar contigo. E eu de bruço falei: não, Noel, eu não vou, não tenho condição de ir. Ele foi, pegou meu terninho, jogou assim, me pegou pelo braço, me puxou sem força nenhuma, me colocou sentado, falou: levanta, me pegou pelos ombros: Raimundo, hoje Deus vai falar contigo. Eu levantei, ele, como irmão, foi desabotoando minha camisa, falou: troca, põe outra camisa, põe o terno, vamos congregar no parque. Era uma quarta-feira, quando aconteceu aquele plano econômico do governo. E eu fui, cheguei lá, era a maior igreja de Campinas na época, estava mais lotado que está esta congregação hoje, uma igreja enorme. E eu entrei, ajoelhei e fiz uma oração ao Senhor e falei para o Senhor. Minha oração foi assim, irmãos: falei: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Senhor, eu tenho 22 anos, eu não tenho mocidade, eu não tenho alegria, eu passo fome, estou distante dos pais que me geraram, do único irmão que eu tenho, eu não tenho o carinho deles, eu não tenho o colo do meu pai. Falei: Senhor, o meu pai é pobre lá no Piauí, mas o meu irmão todo dia toma um cafezinho,
come um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar fome dessa maneira? Por que eu tenho que passar solidão dessa maneira? Por que eu tenho que passar desprezo desta forma? Eu não quero mais. Eu chorava que os irmãos do lado viam eu chorar em pranto como uma criança. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Se tu não falar comigo hoje o porquê disso, o que será de mim? Quando chegou na hora da palavra, os irmãos devem conhecer o irmão Cides Martinez. Hoje está com Alzheimer, está velhinho, mas era ancião do Parque Industrial. E ele estava naquele dia atendendo o Santo Culto. E quando chegou a hora da palavra, o Senhor mandou o primeiro de Salmos. Eu lembrei, o primeiro de Salmos, o Senhor mandou naquela noite. E ele estava pregando a palavra. E quando chegou numa altura, ele parou e falou: e hoje entrou um moço aqui. E eu estava de cabeça baixa chorando. Quando eu levantei, bem na ponta do banco, ele estava falando: você está aí. E hoje tu chegaste aqui e fizeste uma oração e disseste: quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados que creem que Deus fala, Deus é bom. Deus fala. Porque eu tenho que passar. E repetiu tudo que a Irmandade já me ouviu falar. A única palavra que ele não repetiu precisamente foi Piauí. Porque ele pregou assim: tu disseste aí, Senhor, o meu pai é pobre lá no norte. Não usou a palavra que ele falou, não. Meu pai é pobre lá no norte, mas meu irmão todo dia tem um cafezinho para tomar, um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar tanta fome? Eu tenho, Senhor. Por que eu tenho que passar tanta tristeza? Tudo, uma revelação maravilhosa Deus deu ao seu servo. E o Senhor, para a honra e glória do seu nome, Irmandade, tomou ele e falou assim: ouve o que o Senhor te diz. Numa casa existe uma viga no ponto mais alto do telhado, chamada cumieira. A cumieira é uma viga diferenciada em largura, em altura, porque sobre ela repousam os caibros, sobre ela vai o ripamento, sobre ela o peso das telhas. Então tudo vai sobre ela, sobre a cumieira, para que o sol não queime os que estão dentro da casa ao dia, e nem para que o sereno da madrugada não os deixe dormir na noite. E o Senhor fez uma promessa, amados irmãos. Não vamos nos adentrar nesta parte. E chegou por último para a Irmandade entender. O Senhor falou assim: olha aqui. Aí ele pôs o dedo aqui no primeiro irmão que estava aqui, e ele correu silencioso assim, como numa multidão desta. E o Senhor visitou a Irmandade. Quando ele chegou na última irmã, voltou lá, falou: está vendo esse povo, essa multidão? É o meu povo. Hoje no meio dessa multidão você está aqui no anonimato tal que ninguém conhece o teu nome, que ninguém após o culto vai te abraçar e dizer: tem uma jantinha para ti, querido, lá na minha casa. Ninguém vai te dar uma caminha gostosa para você dormir hoje. Ninguém sabe quem tu és, perdido no anonimato da multidão, vestido de angústia, de tristeza, de solidão e de desprezo. Santo é o nome do Senhor. Mas chegará dias na terra que o Senhor, o que Ele tem a fazer na tua vida, eu transformarei todo esse anonimato e solidão em amor. E a multidão do meu povo te amará dos quatro cantos desse país. Irmão, isto foi Deus que fez, amados irmãos. Te amará dos quatro cantos desse país. Te amarão do norte, te amarão no sul, te amarão no leste, te amarão no oeste. Os mais velhos te amarão como um filho, os da tua idade te amarão como um irmão entranhável da mesma placenta, e os mais novos te amarão como um pai, mas te amarão. Eu dou graças a Deus que o Senhor, por misericórdia, tem me dado amigos, muitos amigos nessa graça maravilhosa, tem cumprido a sua palavra. Fui ordenado com 25 anos no ministério. Eu tinha 25 anos de idade. No dia da minha ordenação levei um do irmão Miguel, foi o saudoso irmão Miguel Espina que me ordenou, né? Mas graças a Deus que o Senhor deu na boca do seu servo, tem cumprido, e aqui estamos nós. Querida Irmandade, uma obra que pediram para contar, e muitos já ouviram, é uma obra mesmo maravilhosa. Um dia eu estava em viagem, irmãos, no sul de Minas Gerais. E eu parei numa cidade para visitar um cooperador. Meu amigo estava vindo do Piauí para passar na casa da minha sogra. E paramos lá. E não tinha culto naquele dia. E ele, o cooperador, falou: Morremos, tem um culto a 14 quilômetros daqui numa cidade. Vamos congregar lá? Eu falei: sim, irmão, como Deus preparar. E nós fomos, congregamos, um culto abençoado. Terminou o culto, aquela irmandade, irmãos amorosos. Veio uma irmã, tinha muitas irmãs se saudando. Irmãos também, veio uma irmã chorando. E ela me saudou. Paz de Deus, irmão. Falei: minha irmã, Deus abençoe. Como saudamos qualquer serva de Deus. Mas quando eu soltei a mão dela para puxar, ela reteve minha mão. Ela segurou firme minha mão.
Quando ela segurou, então eu olhei para a face da serva de Deus, o que ela tinha a expressar. E ela falou: irmão, perdoa, mas eu fiz assim para convidar o irmão passar na minha casa, para orar pelo meu filhinho que está muito enfermo. Eu falei: irmã, Deus te abençoe, serva de Deus, mas hoje não é possível, porque eu não estou aqui na cidade avançada, eu estou em outra cidade, nós temos um compromisso lá. Mas nós vamos orar, apresentar o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe, sauda seu esposo. Puxei minha mão e ia desviando dela. Ela pegou, me cercou, eu assustei um pouco, porque ela tomou minha frente. Ela olhou para mim chorando e falou: olha, irmão, a minha casa hoje não tem alegria. A minha casa não tem uma festinha. A minha casa tem tristeza e dor, irmão. Minha casa está cheia de tristeza e dor. Passa na minha casa. Eu falei: eu entendo, servo de Deus, eu compreendo, mas é que eu não tenho disponibilidade. Eu estou aqui trazido pelo servo de Deus. E outra coisa, o Deus que vai ouvir nós orar na casa da irmã também ouvirá nós orarmos lá. Nós vamos orar, temos visita a fazer, apresentaremos o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe pelo teu bom prazer, mas hoje não dá. E tentei desviar dela, ela me cercou de novo. Ela foi tomada por uma autoridade assim, ela falou: não, irmão, não. Eu só vim te chamar porque Deus me mandou te chamar. Quando ela falou aquilo, eu ponderei. Ele estava com os cooperadores, falei: tá bom, irmã. Eu olhei para o irmão e falei: tá, irmão, não dá pedido para passar. Eu falei: então, irmã, é só uma oração. Eu falei: é tudo que eu quero, irmão. E seguimos para lá, uma família simples, um carrinho simples. Chegamos lá, como a gente chama no Piauí, na ponta da rua, né? Lá, afastadinho, paramos na porta de uma casa humilde, irmão. Quando abrimos as portas do carro, vi os gritos de uma criança: ai, ai, ai. E a irmã começou a chorar, o pai também, nós descemos. Quando entramos lá, irmãos queridos, eu me deparei com um quadro. Era um irmãozinho, filhinho dele, tinha 4 anos e meio. E ele tinha dado uma dessas enfermidades que começa do dedo, sobe, toma pé, perna acima e amputa. Nós sabemos que existe esse tipo de enfermidade. Tem que amputar a perna. E era o que tinha acontecido com ele. Ele estava deitadinho na cama de casal dos seus pais. O pai, para a perna não ficar abaixo, pôs uma caixa, um travesseiro, amarrou 4 barbantezinhos assim nas pontas da caixa. O forrinho era de pinho, ele pregou uns preguinhos e amarrou. Então isso deixava a perninha dele mais elevada, mais inchada, irmão. Parecia carne de decomposição, sabe? Coisa podre de 2, 3 dias. Aquele pé muito aberto, extremamente aberto. Irmão, era tanta dor naquela criança, era tanta dor. Irmão, ele estava internado em Poços de Caldas e ele ia para Belo Horizonte. Ele estava com encaminhamento para ir amputar a perna em Belo Horizonte. Ele só foi dormir em casa porque era no caminho que a ambulância tinha que fazer. E permitiram, ele queria dormir com a mãe. Permitiram, e os irmãos foram desesperados buscar a palavra naquele dia da congregação. Então, queridos irmãos, era tanta dor que ele parecia alguém que está em choque térmico. Os irmãos já viram que perde o controle, assim que fica quando dá choque térmico. Ele estava daquele jeito de dor. Empurrava assim a mão no rostinho, empurrava do olho e dizia: dói, dói, dói. Mamãe dói, papai dói, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, um quadro muito difícil. A mãe chorando e o pai também. Eu pasmo assim diante daquela situação. Eu estava do lado da testeira aqui da cama, irmãos. Eu fiquei olhando e o pai lá na frente, o pai de um lado e a mãe do outro. A cama cheia de espuma de travesseiro que tinha cortado no dente. Ele tinha mordido tanto aquele travesseiro que estava cheio de espuma de travesseiro. Tinha ficado uma irmãzinha de uns 13, 14 anos com ele, mas a morfina não dava mais conta. E se tomasse ali da dose, ele dava, irmãos, uma parada cardio, irmãos. Não era cardio, era pulmonar. Tem o nome que se aplica direito a uma parada, né, do pulmão, que a morfina provoca se ela for em quantidade maior. Enfim, queridos, quando eu olhei aquilo lá, ele descontrolado de dor, e eu olhando aquela situação, eu lembrei do tempo. Falei: irmão, perdoa, mas vamos orar. Ela falou: irmão, eu que peço perdão. Eu falei: põe seu véu, serva de Deus. Ela pôs o véu, abriu uma oração. Irmão Julião, mas aquela irmã tinha falado a verdade. A casa dela era tristeza e dor, irmão. Tribulação, não tinha lugar para paz, não tinha lugar para comunhão, não tinha lugar para mente a Deus. E eu não conseguia orar, eu não conseguia comunhão para orar. A criança gritando, dói, clamando o Senhor, e o pai levantava e a mãe beijava: oh meu filho, tenha paciência, oh meu filho, nós vamos orar. O irmão ia naquela guerra sem conseguir comunhão, inspiração, virtude para fazer uma oração. Mas de repente o Senhor veio e me tirou daquele lugar, sabe? E eu senti em espírito que eu subi. A minha alma foi a um lugar de paz. Glória ao nome do Senhor, a um lugar de paz. E quando eu cheguei àquele lugar de silêncio, que eu não ouvi mais o grito dele, eu lembro que a minha alma com certeza clamou. Falei: Senhor, tem piedade dele. Quando eu falei: Senhor, tem piedade dele, o Senhor falou para mim: meu servo, unge ele, que eu tenho uma obra. Mas eu, daqui um
ministério, reconhecedor dos nossos ensinamentos. Eu não podia ungir, irmão. Eu estava ali naquele lugar, não conhecia ninguém, não sabia quem era a família. Eu falei, Senhor, eu não posso ungir, eu não posso, Senhor, não tem ninguém do ministério aqui, eu não posso fazer isso, Senhor, tem misericórdia. Comecei a contender naquela situação. Aí quebrou um daqueles barbantinhos, de tanto ele se debater, quebrou e magoou a perna, irmão. Ele deu um grito tão grande de dor, e eu levantei, aquela criança começou a chorar tanto, aí nós levantamos, ajudei a segurar a caixa, o pai voltou a emendar o barbante. Irmãos, novamente outra guerra, novamente o Senhor veio, me tirou, e eu clamei uma segunda vez, falei, Senhor, tem misericórdia dele. O Senhor falou para mim, eu já te mandei, ungi ele, ungi ele. Eu falei, Senhor, o que o ministério daqui vai dizer que eu passei fazendo unção na região, Senhor, eu transgrido o ensinamento se eu fizer. O Senhor falou assim para mim, esta obra é minha. Glória ao nome, Senhor, esta obra é minha. Unge ele. Quando o Senhor falou isso, irmãos, eu de lábios cerrados, irmandade, sem abrir a boca, só no coração pedi, falei, Senhor, se for para ungir, me dá um sinal. Quando eu falei, se for para ungir, me dá um sinal. Irmãos, o pai da criança lá na cabeceira começou a gritar e falar, irmão Raimundo, o Senhor está mandando o irmão ungir o meu filho, unge o meu filho, unge o meu filho. Aleluia. E o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, vai embora as dúvidas. Quando ele chega, né? Quando ele chega, a paz entra. Quando ele chega, a maravilha acontece, queridos. Quando ele chega, ele faz a obra. E eu falei para ele, irmã, pega qualquer azeite que a irmã tem aí. O Senhor me mandou, e ele lá se debatendo de dor. Falei, irmã, pega, irmã, Deus me mandou ungir ele. Vinha, o pai levantou, foi por trás, assim, da cabeceira da cama, irmãos, e desceu, assim, os braços por cima da parte de trás da cama, para segurar o rostinho dele, que ele não parava. E o pai, meu filho, espere, nós vamos orar. Meu filho, você vai ser ungido. E ele transtornado de dor. Irmão, foi uma oração rapidinha. Quando foi para fazer a unção, eu abri os olhos, porque ele estava se debatendo. E vi o pai segurando firme. Quando o pai segurando firme, ele tremendo os lábios de dor. Dói. Irmãos, que eu coloquei, irmãos, o dedo com azeite, como manda a palavra, na testinha dele. Eu fechei os olhos para dar continuidade à unção. Irmãos, eu só fiz uma espalhadinha assim. Quando eu girei um pouquinho, espalhando o óleo, fazendo a unção, ele puxou a manga da blusa da mãe e começou a dizer, passou, mamãe. Deus libertou na hora. Quando levantamos, irmandade, imagina uma criança de 4 anos querendo consolar o pai e a mãe. Passou, viu, papai? Não está mais doente. Não está mais doente. Glória do eterno. Irmão, despedimos daquela família querida e fomos embora. 1 ano e meio depois eu voltei lá na região, lá na cidade que eu estava hospedado, e eles levaram ele já com 6 anos para eu ver. Aí eu falei, irmão, é ele. Eu falei, irmão, o que aconteceu? Ele falou, irmão Raimundo, irmão, sabe quando nós temos uma parte muito inchada do nosso corpo que começa a regredir, que enruga, fica aquelas ruguinhas? Eu falei, sim. Ele falou, irmão, mas seu dia, a perna do meu filho estava desinchada, cheia de ruguinhas. A ambulância parou na porta, vamos para Belo Horizonte, está marcada a cirurgia dele. Eu falei, o meu filho não vai para Belo Horizonte amputar a perna, não vai. O senhor tem que assumir um termo de responsabilidade. O termo, ele falou assim, o meu Deus já fez isso por mim. Eu assino. Despediu, 7 dias depois estava correndo para todo lado. Irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez, que eu percebo em espírito, e o Senhor já me fez saber. Eu passo tempo sem contar, mas o fundamento dela, a fundamentação dela, a essência dela, o testemunho dela, promove, anuncia, brada ao povo de Deus, irmãos queridos, que nós não podemos deixar o amor esfriar em nós. E como tem uma multidão aqui, eu pedi ao servo de Deus licença, e vou contar para a irmandade. No ano de 1988, eu morava em Campinas, irmão. Era novo de casado, tinha 1 ano de casado. Naqueles dias, ali no centro de Campinas, tinha uma nossa irmã, que ela era uma evangelista mesmo, em dom, precioso, nossa irmã Dirce. E ela morava, o seu esposo era zelador de um prédio de apartamentos no centro de Campinas, então eles moravam no apartamentinho. E o trabalho dela era, ela olhava as crianças no casal de médicos, no Nova Campinas, que é um bairro colado a Campinas. Eu vou até detalhar aqui um pouco isso aqui, que alguém possa conhecer.
Ali tem o que separa João Princesa do Oeste, uma avenida que tem onde fica o estádio do Guarani. Então dali para lá é Nova Campinas, para cá é centro de Campinas. E ela passava aquela avenida porque era no Nova Campinas que morava a família que ela trabalhava. Só que ali tem um viaduto, a continuidade da Moraes Salles, passa no centro de Campinas, que passa por cima da avenida. E quando foi um dia, irmão, a nossa irmã estava orando para dormir, e o Senhor falou com ela, visitou ela, e falou para ela de José. Ela levantou, pegou a Bíblia, leu sobre José, filho de Jacó. Deus não fez ela saber nada, ela dormiu. No dia seguinte, ela saía cedinho, 10, 15 para 6, ela saía, isso o relato dela para mim, irmão, e minha esposa. E quando ela chegou ali no viaduto, que ela não passava por cima, ela descia ao lado. Quando ela ia descendo ao lado, o Senhor visitou ela e falou para ela: minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para baixo do viaduto, esses dias eu passei lá, está tudo cheio de retorno, o asfalto tomou conta, mas naquela época era jardim, era toda jardinhada. Quando ela olhou para debaixo do viaduto, um dos arbustozinhos que tinha ali, tinha um monte de trapos, de mulambos, de lixo. E ela se aproximou, valente, irmãos, no dom de Deus. Ela se aproximou e ela viu que debaixo dos mulambos, dos trapos, tinha um homem. E o Senhor falou para ela: este é o José que eu te falei ontem, anuncie a minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela, irmãos, como já falei, no dom que Deus deu a ela, ela tocou nele e falou: seu José, acorda, porque Deus me manda a ti com boas novas, desperta, que eu tenho que te falar de um Deus maravilhoso. E começou a anunciar ali para ele, mas ele não deu muita atenção, não falou nada, o horário venceu, ela foi embora, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, aí ela preocupou. Irmãos, esta irmã ligou para mim na noite, ela foi orar, o Senhor revelou a mim, minha esposa, e ela ligou no dia seguinte e me contou esta parte que eu acabei de falar para a Irmandade. E eu falei para ela: irmã, o que a irmã requer de nós? Ela falou assim: irmão Raimundo, como Deus me revelou o irmão e sua esposa, eu quero que os irmãos façam uma visita lá comigo. Eu falei: tá bom, irmã. Marcamos a visita para a noite e fomos. Querida Irmandade, eu vou relatar um pouco ele, um homem de 68 anos de idade, mas a melhor expressão que poderia se aplicar nele seria lixo humano da sociedade. Irmãos queridos, uma situação tão terrível, um cabelo enorme, do rosto dele, a barba, ele era homem de muita barba, e a barba dele, ele comia num latão de lixo, que tinha assim, só que ele comia que nem um cão, porque as unhas dele eram tão grandes, que racharam, então todas as falanges dos dedos dele, era tudo inchada, dolorida, ele não pegava nada com a mão. Ele, quando muito pegava assim, porque isso aqui eram unhas e sangrava. Então ele comia que nem um cão, ele entrava dentro do latão de lixo e comia. Então a barba dele, a todo instante você olhava, tinha comida podre, macarrão, feijão, perdão, que negócio tremendo. Então olhava para o rosto dele, e tudo que a gente via era dois profundos olhos de tristeza, não via-se mais nada. Fazia suas necessidades da própria roupa. Era um homem que a gente olhava assim, chegava a 5 metros de distância dele e sentia o mau cheiro insuportável, irmãos. Bicho de pé no corpo inteiro, desde os pés, as unhas dos dedos dos pés haviam crescido tanto e foram enrolando, e por baixo era tudo cheio de fezes, de urina. Irmãos queridos, era uma situação extrema, que ninguém podia alcançá-la. E quando nós chegamos naquela noite, irmãos, passamos, levamos uma jantinha, fizemos uma garrafinha de café, levamos umas frutas, e nós chegamos ali debaixo daquele viaduto, uma das regiões mais ricas de Campinas, sentamos ali no coisa do canteria, eu comecei a descascar as laranjas, preparar o cafezinho, e minha irmã disse a minha esposa, falando para ele dessa graça. Ele era silencioso, ele não respondia, ele não tinha olhar, ele não tinha voz, ele não tinha nada, porque não se viu os seus olhos. Santo é o nome do Senhor. Queridos irmãos, ele tomou o cafezinho, irmãos, na segunda visita que nós fomos lá, tinha dado um sereninho à tarde, irmão, e ele devia estar dormindo com o rosto em terra, porque quando nós chegamos lá era 8h30, ele já estava dormindo. Nós batemos nele: seu José, acordamos. E eu lembro perfeitamente, foi em 88, mas eu lembro da mão tremente dele levantar assim e tirar os trapos cheios de fezes e urina que ele ficava debaixo. Quando ele levantou assim, que eu olhei para ele, irmão, me deu uma repugnância, porque ele não parecia um ser humano. Quando eu olhei assim para ele, que tive aquele impacto, o Senhor, a primeira vez o Senhor falou comigo e disse: meu servo, está vendo este homem? Eu amo esta alma. Eu amo esta alma. Irmandades, é por isso que eu tenho prazer de contar esta obra, porque o amor está esfriando, esta multidão precisa ouvir que o amor esfriando. Quando o Senhor falou: eu amo esta alma, eu não sei explicar para a Irmandade, mas caiu sobre mim um amor por ele. Eu amei, eu vi o amor crescer dentro de mim. Eu amei como se ele fosse o meu pai. O meu pai. E eu comecei a chorar de amor. Foi uma obra que Deus fez, irmão. Eu comecei a chorar de amor.
Um amor que juntava uma misericórdia com uma vontade de tirar ele daquela situação, uma vontade de ver os seus olhos, uma vontade de ver ele chorando de virtude, de não sei, irmãos, de alegria. E eu chorando, não conhecia, eu só levei minha mão assim, toquei um pouco na cabeça dele, naquele cabelo enorme, mas retirei a mão. Meu desejo era ter tirado ele naquela noite, debaixo daquele viaduto. Mas quando foi na visita seguinte, nós trouxemos, eu falei para ele, irmão José, a partir de hoje eu não quero mais ver o irmão naquela, vai passei a chamar ele de irmão, naquela lata de lixo todo dia. Eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui, me trago uma marmitinha pro irmão, tá bom, pro irmão comer, porque Deus te ama. Eu falei para ele, aleluia. Fui, compramos 2 cobertas de lã, uma coberta quentinha, trouxemos da loja, irmãos, mas a legião que dominava ele era um prisioneiro. Na visita seguinte já estava tudo rasgado, não sei como acontecia, tudo rasgado, cheio de fezes, urina. Eu falei, meu Deus, que situação. Mas para abreviar, em seguida um dia nós chegamos lá e ele falou pela primeira vez. Nós já estávamos achando que ele não entendia, que ele era mudo, que ele não entendia o que falávamos. De repente, após a jantinha, ele abriu a boca e falou assim, eu tenho a falar para vocês uma coisa. Aí nós nos maravilhamos. Ele falou, eu falei, José, pode dizer. Ele olhou para si, levantou a cabeça e falou, eu preciso ser batizado para salvar a minha vida. Aleluia. Quando ele falou assim, eu falei, irmão José, este batismo não é para lhe dar uma casa, não é para lhe dar uma esposa, não é para lhe dar roupas a vestir, mesa com pão. Esse batismo é para levar a nossa alma a ver a face de Deus como ela é. Quando eu falei assim, lá de dentro rolou 2 lágrimas sobre aquela barba imunda. E o Senhor falou para mim que era a alma dele clamando por liberdade. Aleluia. Deus nos visitou e nós marcamos de pegar ele no dia do batismo, irmão. No dia do batismo fomos para lá e eu clamando a Deus para a legião não tomar ele. Peguei ele e ele quis que levasse tudo, aquele negócio de fezes e urina, e eu coloquei tudo no porta-mala do Fusquinha. Meu carro era um Fusquinha. Sentei ele na frente, todo molhado, todo imundo. As 2 irmãs sentaram atrás e nós rumamos para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, minha esposa foi cortar o cabelo dele, teve que usar um garfo. Aí tinha uns garfos daqueles antigos italianos, irmão, ela teve que usar aqueles garfos, enfiava aqui, tinha uns 2 dedos de uma pasta de sujeira, levantava a ponta da tesoura, cortava, tirava, colocava aqui devagarzinho, forçava um pouquinho, tirava e foi cortando tudo aquilo lá. E ele quietinho, não reclamava, tinha hora que sangrava, mas ele ficou quietinho. Quando terminou, eu levei ele pro banheiro e falei para ele, irmão Zé, não tenha vergonha de mim, receba como um filho que Deus te deu. Mas, irmão, quando eu tirei os trapos que ele vestia, que eu vi a situação, o cheiro foi tão forte que começou a me dar náusea, eu comecei a ter ânsias. Quando eu comecei a passar mal, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O Senhor falou para ele, faz para ele que tu estás fazendo para mim, meu céu. Quando o Senhor falou assim, Deus me visitou com a promessa e tirou meu olfato, eu não senti mais o mau cheiro dele. Eu comecei a cuidar, irmãos, peguei uma mangueira, coloquei aqui, eu tirava aquela comida podre com as unhas mesmo, de muitos anos, aí passava o barbeador, descobria um pouquinho, jogava a mangueira, tirava um tanto, novamente passava o barbeador, ia tirando um pouquinho aos poucos, foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas, marcados de aflição nesta vida, irmão. Quando eu terminei de barbeá-lo, queridos irmãos, que eu vi a sua face, o Senhor me alegrou muito, e eu comecei, sentei, irmãos, sentei no banheiro, coloquei os pés dele no meu colo, e fui tirando os bichos de pé, cortando as unhas, tirando as fezes, limpando e falando limpo, o Senhor me visitando, e tudo isso numa virtude muito grande. Aleluia, queridos irmãos. Quando terminou, aciei ele completinho, tudo como nós fazemos ao nosso próprio corpo, ou como uma mãe faz ao seu filhinho. Cuidei completinho, enxuguei. Irmãos, quando vesti ele a roupinha que Deus preparou, falei, irmão Zé, não dá para calçar o sapato do irmão, os pés do irmão estão muito feridos. Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pus um sapato no meu pé, meu filho. Falei, então senta aqui. Fiz bolinhas de algodão, calcei 2 pares de meia, calcei ele. Quando eu tirei ele do banheiro, quase 2 horas depois, as irmãs começaram a manifestar uma glória maravilhosa. Pegamos ele, coloquei na perua, convidei o irmão, rumei para o Bonfim. No caminho eu fui duro com ele, falei, irmão, não vai batizar, o irmão vai ouvir a palavra da vida que te anunciamos. O batismo é segundo o chamado de Deus. Falei para ele, sentei ele no meio da irmandade, fiquei do lado, clamando a Deus para a legião não vir e tomar ele. De repente, já nas águas, o servo de Deus, houve aquele silêncio, irmãos queridos, e naquele silêncio ele fez menção de levantar. Quando ele fez menção de levantar, eu catei aqui no braço dele, pensei que ele ia. Quando eu peguei o braço dele, falei, para onde o irmão vai? Eu segurei nesse braço esquerdo, quando eu segurei firme, falei, para onde o irmão vai? Ele com essa mão, as falanges do dedo tudo vermelho, em carne viva, cheia de buracos que eu tinha tirado o bicho do pé, mas aquela mão daquele jeito bateu no peito e falou, tem uma voz me chamando aqui. Glória ao nome do Senhor.
Aleluia. Levantei, Irmandade querida, falei para ele, irmãos, segurar em mim, escorar em mim, comecei a trazer ele. Quando eu comecei, a Irmandade não sabia quem era, mas Deus tomou a Irmandade numa visitação, com uma boas-vindas ao príncipe que estava chegando no palácio do Pai de verdade. Irmãos, trouxe ele, entrei, como era um bom filho, eu cheguei, os irmãos todos me conheciam, eu falei, irmão, sei que vocês estão aí para isso, mas deixa eu trocar ele. Os irmãos, pode trocar, irmão, cuida dele, né? Eu fui, troquei e soltei ele aqui. Quando eu soltei ele na mão dos servos de Deus, que o ancião colocou a mão na cabeça dele, irmãos amados, Deus falou uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha mente. O servo de Deus pôs a mão na cabeça dele, logicamente, falou, irmão. Quando chamou ele de irmão, o Senhor falou para mim, eu chorando ali, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Valorize esta graça, querido. Valorize esta graça. Aleluia, na minha graça eu coloco quem eu quero. Foi batizado quando levantou, brilhava. Peguei ele, me enxuguei, coloquei a roupinha, para abreviar, irmão. A Irmandade soube, a irmã disse que tinha um terreninho num lugar chamado Jardim Paulista. Já era município de Montemor, hoje lá é um bairro bem estruturado. Naquela época era até uma invasão, na verdade. Tinha uns caminhos lá ainda, umas gambiarras de energia. Mas a irmã disse, pegou um terreninho que ela tinha comprado lá e a Irmandade foi e construiu 3 cômodozinhos. Aí Deus preparou 5 ternos, 20 camisas, calças, 5 pares de sapatos, fogão, geladeira, sofá, cama, coberta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos queridos. Sangue ao nome do Senhor. Levamos ele para lá e foi uma festa. Transformou aquele homem. Ele pegou, porque era no fundo a casinha, na parte da frente ele dividiu o terreno e de um lado ele plantou um jardim. Eu não sei onde ele arrumou tantas mudas e sementes de flores. Do outro lado ele plantou 3 canteiros, um de quiabro, já faz algum tempo, um de quiabro, o outro, irmãos, de cebolinha. Ele fez um canteiro de cebolinha e o outro de mandioca. Ele plantou 3 canteiros. E um dia eu cheguei e estava tudo aquilo lá em flor. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, é a vida do meu filho dele. Hoje ele vive, aleluia, 1 ano e meio, o meu prazer. Todo domingo, 5h30 da manhã, eu e minha esposa pegava nosso fusquinha e ia lá para Montemor, do Jardim Paulista. Quando eu saía do asfalto, que eu pegava a estradinha de terra, ele já estava esperando nós. Quando ele viu o meu carrinho, os vizinhos já sabiam, ele levantava os braços e começava a dizer, leve os meus filhos que Deus me deu, meus filhos que Deus me deu. Eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, ia cuidar das coisinhas dele. Enfim, isso foi 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, o Senhor veio e levou o príncipe para o reino. Não tive como não chorar. Eu amava como um pai. Irmãos amados, ele infartou e levaram ele para Capivari, para Montemor e para Capivari no meio da semana. Quando eu fui no final de semana, o Senhor tinha recolhido ele tinha sido enterrado como indigente. Eu fui lá, o irmão sabe como eles enterram como indigente. Eu fui lá temer ele fazer a sepulturazinha dele. Coloquei umas flores e saí chorando. Eu, a irmã disse, minha esposa. Quando chegamos na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor, como anunciando uma alegria dos céus, irmãos. Aí nós fomos orar e o Senhor deu uma oração para a irmã disse. E a serva de Deus estava orando. No meio da oração, o Senhor falou comigo, porque eu chorava muito. O Senhor falou para mim, não chores. Não chores. Eu estava indignado em ter sido enterrado como indigente. O Senhor falou para mim, não chores. Aleluia, a carne de nada aproveita. Ser fiel até a morte, tu verás no reino da minha vida. Nunca descobri nada dele, nem quem era sua mãe, porque eu lutei para aposentar ele. Não soube quem era sua mãe, quem era o seu pai, quem era a sua família, nem onde ele nasceu. Tudo que eu soube é que ele chamava José Jacó. Ele falou um dia para nós. Eu tenho certeza que um dia ele estará conosco. Um dia ele estará conosco nas mortes. Por isso, Irmandade, vamos amar. Vamos amar. Vamos amar, queridos. Agradeço a Deus por tudo. Trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Nesta força, Deus seja louvado. Amém. Irmandade, que estas palavras tenham caído no coração de cada um de nós. Construção e edificação. Estes são os edificadores da santa obra de Deus, né? São os que estão andando e chorando e trabalhando, e que um dia receberemos o prêmio da sua vocação. Irmãos, como suprimimos 2 hinos? Vamos cantar um verso de um hino? Quem tem?